Aqui, Goiânia, Goiás, terça-feira, 21 de abril de 2026. Estamos em mais uma edição do programa Conversa Fiada, edição de número 227. Pedimos licença para entrar na sua casa, aí no seu televisor. Pedimos licença também, você que nos segue nas diversas plataformas digitais, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram. Você que nos segue aí no iOS, no smartphone. Telespectador da TV Capital, canal 32 Goiânia. E telespectador da TV Capital, canal 41, Aricuns e regiões adjacentes. E você pode e deve nos ajudar o programa que é meu, que é seu e que é nosso. Onde? Neste número aí, chamada Linha Afiada, 98133-4354. Hoje, dia 21 de abril, além do dia de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, temos também outras datas comemorativas. Dia do Metalúrgico, dia também da latinidade. Só para entender a diferença de América do Sul para América Latina. América do Sul, do ponto de vista geográfico, são aqueles 13 países ali da América do Sul. Do ponto de vista cultural, é aquela parte colonizada ali por portugueses e espanhóis. Só que a latinidade, quando fala América Latina, aí entra México, toda a América Central, toda a América do Sul. Então, o dia da latinidade tem relação do México para o Sul. Todo o México, toda a América Central, continental e insular e toda a América do Sul. Hoje também é dia da Polícia Civil. E também, hoje é Dia Internacional da Criatividade e da Inovação. Então, essas são as datas comemorativas de hoje. E eu gostaria de apresentar nossas convidadas rapidamente, porque nós temos várias pautas, temos vários temas. Então, elas vão falar o nome delas, nossas seletas, diletas convidadas, a quem eu agradeço por ter gentilmente atendido o nosso convite, sair das suas casas, talvez uma ou outra tinha até agenda fora de Goiânia, viajar, mas elas abriram mão disso para estar aqui com o público da TV Capital, com o público do programa Fiada. Então, nós estamos muito agradecidos com a resposta positiva de vocês. Eu vou começar então aqui pela minha esquerda e vai seguindo a sequência. E elas têm uma mensagem para você que é telespectador da TV Capital. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra fazer parte aqui da bancada, professor. E convidar vocês também, né? Sejam, então, telespectadores aqui do programa Conversa Fiada e comecem essa tarde com bastante inteligência, que é o que a gente propõe aqui, sempre um bom debate, né, professor? Olá, boa tarde. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. E hoje nós estamos aqui para debater pautas muito importantes, então venha você também para esse programa de debates que já virou mania no estado de Goiás. Olá, boa tarde. Meu nome é Tatiane Caroline. Obrigada, Márcio, por mais essa oportunidade. E quero convidar a todos para vir para o Conversa Fiada, o programa de debate que te coloca em outro nível de conhecimento. Boa tarde, pessoal. Sou Manu Pádua. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao Márcio, Marília. E seja você um telespectador afiado e orgulhe-te de ti mesmo. Exatamente, vamos começar então. O Tribunal de Justiça nega o pedido de Michele Bolsonaro para retirar vídeo onde Joyce Hasselman a chama de amante. Então, tá lá, amante, entre aspas, 2 pontos. O Tribunal de Justiça nega novo pedido de Michele Bolsonaro para excluir vídeo de Joyce. Bom, como nós temos aqui uma advogada especialista em leis digitais, em direito digital, em normas digitais, então eu quero começar por ela, falando aí da questão da legalidade, falando aí dos impactos
prós e contras de um tipo de situação dessa. E depois nós vamos abrir até mesmo com o cunho político das outras convidadas. Boa tarde, pessoal. Nós vimos aí essa notícia citada pelo professor. E é importante a gente mencionar que hoje nós temos uma lei, que é o Marco Civil da Internet. Inclusive, recentemente, em 2025, nós tivemos um julgamento pelo STF que julgou parcialmente inconstitucional o artigo 19 dessa lei, que ela fala assim, ela falava antigamente, que antes desse julgamento, que essas plataformas digitais, elas eram penalizadas no sentido de retirar esses conteúdos ofensivos dessas plataformas somente após decisões judiciais. Hoje nós temos essa alteração que veio com esse julgamento, que diz que não, que o primeiro passo a ser feito é uma notificação à plataforma, né, para retirada desses conteúdos, e aí, dependendo do tipo de conteúdo veiculado, ela já pode ser penalizada após o envio dessa notificação. O que acontece nesse caso, a meu ver? Nós tivemos ali uma situação que poderia gerar um crime de difamação, por exemplo, né, na internet. Nesse caso, deveria ser feita uma notificação para essa plataforma para retirada desse conteúdo, e caso não fosse retirado, o caso poderia sim ser levado para a justiça, e, a meu ver, nós deveríamos ter uma decisão favorável nesse sentido, em que pese esse crime de difamação, ele tem que ser discutido, ele tem que ser melhor avaliado para verificar se realmente houve esse tipo de conduta e, posteriormente, ser encaminhada a determinação para a plataforma que retira esse conteúdo. Mas, a meu ver, ficou clara ali uma intenção de difamar a Michelle, e deveria, sim, ser reformada essa decisão, no meu entendimento, uma vez que houve esse cometimento de crime de difamação, a meu ver, né? Mas nós tivemos uma decisão aí não favorável nesse sentido. Infelizmente, nós temos hoje um judiciário que, por algumas vezes, emitem algumas decisões com viés políticos, e pode ser que isso tenha acontecido nesse caso, infelizmente. Mas, juridicamente falando, a meu ver, esse conteúdo deveria sim ser retirado, até porque não há prejuízo para outra parte, né, que eventualmente tenha veiculado essas informações, e no caso de improcedência da ação, esse conteúdo poderia ser reativado novamente. Mas, a meu ver, professor, existia sim uma plausibilidade nessa determinação de retirada desse conteúdo. E aí a questão agora é discutir de fato o viés político que isso trouxe, né? E que vai trazer ainda, mas juridicamente falando, essa é a minha opinião. Marília. Maravilhoso o posicionamento aqui da Tatiane, e aí de Mariana. novo... Mariana. Mariana da Mariana, desculpa. Imagina. E aí, de novo, não vinculado a achismo, né? Mas na lei. E esse tipo de decisão deixa algo muito claro e um recado muito ruim para todo mundo. Mulheres da direita estão aí para ser caluniadas. É esse o recado que fica. Imagine se fosse o contrário. Haveria uma forte comoção midiática, todo o movimento feminista em cima, afinal foi uma calúnia de cunho muito pejorativo, né? A gente vê aí. Então, que recado é esse que a justiça quer passar para o povo? Pode isso? Se você... Primeiro, vamos entender qual que é seu espectro. Se for mais à direita, ok, você pode ser caluniada. É esse o recado que me parece que ficou aí claro para o pessoal. Agora sim, Tati. Muito bem, muito boa a explicação aqui da doutora Mariana, e muito bem o posicionamento aqui da Marília. Realmente, a gente percebe que um lado pode sim falar o que for, falar o que quiser. Nesse caso ali, como a doutora Marília explicou, foi uma calúnia, né, uma difamação. Isso é algo que é tipificado no Código Penal, então eu creio que a Michelle tem todo o direito, sim, de pedir a retirada desse conteúdo, porque só nesse momento, próximo de política, ela vem suscitar tais calúnias, difamações, com claro intuito de queimar, né, de desgastar a imagem da ex-primeira-dama. E como a Marília falou ali mesmo, realmente parece que um lado, um espectro político tem salvo-conduto para falar o que for, pode falar o que quiser. E o outro lado não, ele sempre tem o seu direito tolhido ali nas análises judiciais, o que é uma pena, porque o judiciário tem um papel muito importante e eu acho que ele deve sim ser imparcial. Mano Pádua, antes de você dar a sua opinião, de você fazer a sua análise dessa primeira pauta, eu queria que você falasse para o público aí
TV Capital. Qual que é a sua trajetória? Nós estávamos conversando em off. Qual que é a sua trajetória com o ex-presidente Bolsonaro, por favor? Claro. Eu acompanho o ex-presidente Bolsonaro já há muito tempo, desde 2018. Inclusive, tem um vídeo meu da primeira eleição que eu votei, que eu falei que eu votei na época o PSL 17. E o presidente Bolsonaro é um ídolo para mim e uma pessoa que está sofrendo martírio por fazer o certo. Porque o Brasil tem se tornado um país de ideologia. E liberdade sem verdade vira caos. Então, eu literalmente sinto muito por tudo que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está preso e inquérito é diferente de condenação, tá? Então, ele está preso indevidamente e o meu posicionamento com ele eu tenho muito carinho e eu sou um bolsonarista assumido e todos sabem disso e todo o meu carinho e empatia ao ex-presidente Bolsonaro. Agora o seu comentário da pauta. Eu concordo com a doutora Mariana, acredito que é um bom posicionamento. O Brasil ultimamente tem ido para uma linha muito ideológica. De um lado pode, de outro não pode. A liberdade de expressão se tornou muito corrupta. Exemplo, esta semana eu fui atacada em minha rede social por uma fala que eu falei que não foi uma fala ofensiva e chegou uma pessoa me chamando de feia. É um direito da pessoa me chamar de feia. Porém, a pessoa me chamou de petista e isso me ofendeu. Ou feia, ok. Petista, não. Mas isso se partiu de um homem. A liberdade de expressão sem a regra, ela vira caos. Então, sim, você tem direito de falar o que você quiser, mas você tem que ouvir o que você também não quer. Então, eu acredito que a Michelle Bolsonaro tem todo o direito de pedir a retirada dos autos deste fato que aconteceu, até por ser ano político, isso pode difamar e denegrir a imagem da ex-primeira-dama, até porque não tem provas a respeito disso. E se fosse ao contrário, qualquer pessoa já estaria preso. Por muito menos, existem pessoas presas. Ou teria o nome citado ali no inquérito interminável das fake news, né? Teria sido cancelado, e ela não quer isso, ela não quer o cancelamento, ela não quer que derrube as redes sociais dela, ela só não quer ter um nome vinculado a algo tão baixo, né? Que foi o que... Justamente, é isso que nós temos que pensar. Eu vi um debate, eu vi um evento onde ela estava presidindo, e neste evento tinha um casal que estava com a bandeira contrária ao posicionamento dela. E o pessoal estava atacando. E em palco, ela falou assim, gente, eles têm a liberdade de expressão deles. Eles têm o direito de falar, não ataquem o casal, vamos mostrar que nós somos diferentes deles. Então, deixa eles se posicionarem, eles têm um direito. Exato. Eu acho importante também destacar, professor, que muito embora a Manu falou aqui da liberdade de expressão, nós temos limites legais, né, que devem ser cumpridos. Então, em que pese a gente possa, de fato, falar aquilo que a gente bem entende, não é nem a gente ouvir aquilo que a gente também não gostaria, mas a gente sofrer a penalidade cabível eventualmente algum tipo de crime ou conduta que a gente tenha praticado que vai contra a lei, né? Então, a gente tem que estar preparado para não só ouvir, como a Manu falou, aquilo que nós não gostaríamos diante de um posicionamento nosso, mas também sofrer a devida punição, a devida investigação relacionada àquele tipo de conduta que nós tivemos. É importante a gente mencionar, eu acredito que, como eu já falei aqui em outras oportunidades, a internet não é terra sem lei. E hoje Justamente. a gente vê muito a prática de crimes através da internet. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui também em outros aspectos. Mas eu acho importante a gente deixar claro que a internet também tem limite, né? Não é só a gente abrir a boca e se posicionar e começar a ofender as pessoas. Não é porque é uma pessoa pública, um ente político, uma pessoa que influencia alguma coisa nesse sentido, que ela pode sofrer qualquer tipo de crítica, né? Existem as críticas pontuais e de fato necessárias, mas sem atingir honra, sem atingir moral, sem atingir reputação, que elas podem ser feitas.
O problema é que as pessoas acham que pode simplesmente falar aquilo que pensa e não tem nenhum tipo de punição, né? E liberdade sem responsabilidade vira caos. Isso, exatamente. Importante também, doutora Mariana, essa fala, que hoje já tem tipificado, né? Se a pessoa teve a sua honra ofendida, ela tem o direito de recorrer ali à justiça para poder requerer realmente os seus direitos. Sim. O que não pode, o que não se confunde, por exemplo, nessa situação, no caso de perda de liberdade de expressão, porque a gente percebe que quando é um determinado lado, a gente percebe que tem gente que quer assim, não, vamos regular a rede social, vamos bloquear, vamos limitar o conteúdo, ou seja, deixa a rede social em aberta. Se alguém teve realmente sua honra ofendida, que use, então, o direito e a justiça para que o seu direito e a sua justiça seja realmente feita. Sim, justamente. Pode colocar aí a imagem da Manu Pádua com o presidente, tá aí. Foi quando isso aí, Manu? Isso aí foi em junho de 2024. Eu fui candidata a vereadora em Paraúna, Goiás. Paraúna? Paraúna. E nós estávamos em um tour. Isso aí foi no hotel em Rio Verde. No hotel onde nós dormimos, no mesmo hotel. E no café da manhã ele tirou foto comigo e com mais algumas pessoas. 2024. 2024. Ele já estava meio abatido, né? Sim, já estava. Ele já estava com algumas comorbidades devido à facada e à idade também. E querendo ou não, o ambiente político, ele pesa muito. O ambiente político, ele é um ambiente muito pesado. Desgastante, As pessoas ali atacam a sua família, ele ataca você como pessoa, eles atacam o seu corpo, a sua moral, até usam de coação, abuso psicológico, assédio político, enfim. Aconteceram várias coisas. Então, o ambiente político, ele é um ambiente muito pesado. Então, eu acredito que o ex-presidente Bolsonaro, ele já estava abatido por conta da idade, por conta da facada, das comorbidades que ele possui e também um pouco pelo processo político que ele passou, porque ele foi muito atacado e ele nunca censurou uma rede social. Ele nunca disse que você nunca pode falar aquilo que você pensa a respeito dele. Já tem participação aqui, a Liliane do Novo Mundo, ela pergunta para você se parte da tristeza não tem a ver com a derrota em 22. Não tem a ver. Eu acredito que a derrota faz parte. Quando nós estamos em jogo, um ganha e outro perde. Só que a questão é a seguinte, a derrota, ela foi legal ou ela foi ilegal? Por que sumiram com as câmeras? Por que não permitiram a investigação das urnas? Por que não liberaram o processo eleitoral do voto impresso? Será que foi realmente a derrota? E o porquê que dizem que a facada é uma mentira? Por que dizem que tudo que o ex-presidente Bolsonaro passa é uma mentira? Então, a senhora acha que se ele tivesse vencido as eleições, ele estaria deprimido do mesmo jeito, é isso? Acredito que não deprimido do mesmo jeito, mas acredito que ele estaria com um peso político porque a mídia, sim, a mídia pega muito pesado, isso é um lugar de fala. Inclusive, eu vim com um colar de pérolas, porque na época da eleição eu disse que eu não daria pérolas aos porcos. Isso virou faixa na cidade, virou camiseta na cidade, e justamente por não responder uma pessoa à altura do que deveria. Então, eu acredito que ele estaria, sim, abatido fisicamente, emocionalmente, mas não a ponto do que ele está hoje. Precisando de cuidados, precisando de assistência, e está sendo negado pelo ministro Alexandre de Moraes e por toda a corte. Vamos colocar a segunda pauta, então? Por favor? É um vídeo, né? Vamos colocar o vídeo aí, por favor. Eita caralho! Eita caralho, apagou, viado. Apagou. Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho, apagou, viado. Apagou. Ah, porra, viado. Ah, porra, galera. Então o comandante-geral vai colocar esses militares aí sob júdice, não só o que deu tapa, o que ajudou a jogar lá dentro, porque jogar, não foi colocado. Jogou como se tivesse jogado um porco, como se tivesse jogado um cachorro morto, tivesse jogado
né? Alguém desprezível. Acho que nem alguém desprezível deveria fazer daquele jeito. Então, o comando da Polícia Militar do Rio Grande do Norte afastou esses militares envolvidos. Eu queria ouvir a opinião das nossas convidadas. Agora eu vou começar pela Tatiane Caroline. Bom, Márcio, creio que ali a imagem ela mostra ali uma agressão, mas não demonstra todo o contexto. Não estou aqui passando pano, eu acho que a violência ela não pode ser, né, defendida, mas eu acho que é interessante e prudente que sejam feitas as investigações, entender todo o contexto, que eu defendo muito, sim, o trabalho da polícia, acho que é uma corporação muito honrosa, que presta um grande serviço à população, da segurança pública, mas creio que todo abuso e excesso ele deve ser investigado à luz da lei, à luz do direito, e que seja feita, então, a justiça e as devidas investigações e, se for o caso, aplicar as devidas sanções, caso couber. Mariana. É brilhante aí a fala da colega, de fato. Eu também respeito muito a Polícia Militar, a Polícia Civil, não só aqui do Estado, como do Brasil inteiro, né? E eu acho que todo excesso, de fato, ele tem que ser averiguado, tem que ser investigado. Eu acho que não se justifica qualquer tipo de agressão, seja ela física, verbal, enfim. Não há justificativa para esse tipo de conduta, deve sim ser investigado. Acho acertada a decisão de afastamento preliminar aí desses servidores. E realmente, se for constatada abusividade, ela deve ser penalizada mesmo. Marília, idoso, desarmado, não ofereceu resistência. Precisava de tudo isso, Marília? Bom, com toda certeza não. E existem procedimentos, existem normas internas para isso. Confio muito ali na Polícia Militar a nível nacional, né? Então, entendo que as devidas medidas cabíveis estão sendo tomadas. E é muito importante, até quando eu recebi esse vídeo, professor, quando você vai olhar os comentários, muita gente ali depreciando a polícia por isso. Eu entendo como um ato isolado que está sendo tratado e que não pode ali rebaixar o nível da polícia, né? A gente vivendo em sociedade é como se a gente assinasse ali um contrato social, passando todo o poder ali, a autotutela, o poder coercitivo para o Estado. E quando ele não acontece nos devidos moldes, isso vai ser, né, investigado e tomado as devidas medidas, mas isso não deve desabonar o órgão como um todo, né? As mulheres tendo voz, podemos qualificar o debate político. Manu Pádua. Vamos lá. Eu acredito que a polícia tem que ser respeitada, porém, aceitar o erro não é necessário. Eu acredito que ordem sem limite vira abuso. Então, do mesmo jeito que a polícia precisa ser respeitada, ela também tem que ter um limite. Mas o que acontece? Existem muitas pessoas que usam da autoridade ou da capacidade para afrontar um policial. Por exemplo, existem vários vídeos na internet onde tem pessoas gritando com policiais e às vezes o policial nem encosta a mão, vem com spray de pimenta e taca na pessoa. Isso vira uma penalidade gigantesca, mas a pessoa provocou. Mas será que isso é abuso? Neste caso não tinha necessidade. Tem que ser investigado e tem que ser punido. Isso, eu gostaria que vocês já tivessem a cena. Eu estou falando daquela cena específica. O idoso, parado, não está armado, não ofereceu resistência e tomou um tapa daquele que ficou caído, desacordado e foi jogado daquele jeito. Exclusivamente esse ponto, porque senão nós vamos pulverizar o tema e a gente vai sair do foco. Certinho. Ordem sem limite vira abuso e abuso não é segurança. Então, essa é a minha o policial fala. está com a razão que ele fez ali? Não. Ele tem que ser punido. É como o caso que nós tivemos recentemente daquela policial que atirou numa mulher, acho que foi no Rio, né, que isso aconteceu. Ali, claramente, houve um flagrante. São Paulo. E foi São promovida. Foi. Né, o governador Tarcísio? Parabéns. Mata a mulher sem ela oferecer resistência e ela recebe uma promoção. Assim como o senhor fez com o tenente-coronel Geraldo Rosa, que matou a sua esposa, a soldado Gisele, se eu me falar a memória. Eu comento sobre isso que eu coloquei no meu Instagram. Eu comento. E ele
Na cena do crime tomou banho, foi tomar banho, tapinha nas costas quando chegou no quartel onde foi punido, né? Ou seja, o tenente-coronel vai para a reserva, remunerada, né, imediatamente, e a pensão da filha da Gisele, da soldada Gisele, que morreu, que levou um tiro na cabeça. Então é isso aí. É uma situação que a gente tem que comentar com uma certa isenção, né? Procurar ser isento. Há uma certa isenção. Então, parece que deram prioridade para a patente e não para a questão do feminicídio. Outro ponto aí, pode trazer aí a... Tati, o áudio do apresentador... Não tem problema. O seu áudio está aberto. Está aberto? Tá. Sendo transmitido, acompanhando vocês. O telespectador mandou esse detalhe aí. Áudio do apresentador, como assim? Eu tô caladinho no ar? Tô falando nada? Não sei, não entendi. Áudio. Tá normal aí? Bom, pode colocar aí a pauta 3, por favor. Alguém ficou sem comentar a pauta 2? Não, né? Acho que não. Todos comentaram? Sim. Pauta 3, por favor. Olha aí. Márcio Manuel, o jovem do povo falando diretamente com o Conjunto Vera Cruz em Goiânia. Bancada muito bem representada, parabéns a todos os participantes. Sobre o vídeo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, como uma delas falou, tem que se analisar o contexto e saber o porquê chegou a esse ponto. Outra coisa é se foi abuso de policiais e não teve o porquê do uso da força. Que os policiais sejam penalizados e paguem pelo que fizeram. Eu acho que é unanimidade. Sim. Que eles têm sim que ser punidos, né? Tanto o espectador, obrigado, Márcio Daniel, obrigado, meu xará, obrigado pela sua participação lá do Vera Cruz, aqui em Goiânia. Bom, vamos então a essa próxima pauta. E a outra pauta, nós vamos trazer uma pauta para a doutora Mariana França, a segunda pauta dela, com relação a crimes digitais. A empresa dos Estados Unidos anuncia a compra da Serra Verde, em Goiás, por 2,8 bilhões de dólares. Bom, sempre vamos deixar claro que recursos minerais, eles são negociados com o governo federal e não com o governo estadual. Então, a unidade federativa, o estado de Goiás e nenhuma das outras 27 unidades federativas podem negociar recursos minerais. Bauxita, ouro, zinco, bronze, cobalto, petróleo, tungstênio, manganês, xisto betumino, enfim, não pode. Terras raras, não pode. Tem que passar pelo governo federal. Eu vou até indicar o filme para vocês, acho que é Família Buscapé. Eles chegam lá nos Estados Unidos, descobrem um local lá, e no local onde eles constroem a casa deles, tem um poço de petróleo. E aí, as empresas de petróleo dos Estados Unidos que assumem aquilo ali, passam a assumir aquilo ali. Então, vamos começar agora pela Manu Pádua. Qual que é a sua análise dessa relação Goiás-Estados Unidos / terras raras? Eu acredito que o Brasil não tem que se limitar a vender as nossas terras. Eu acredito que deve sim criar uma independência econômica aqui. E existe um dado, eu quero até trazer aqui para vocês, é uma pesquisa da Anglo-América que fala que o Brasil vendeu a sua operação de níquel no Brasil em Barro Alto, Goiás, por 500 milhões de dólares, sendo que a Holanda ofereceu 900 milhões. Níquel. Níquel. Do níquel. Níquel. Justamente. E a Holanda ofereceu 900 milhões pelos mesmos ativos da níquel. Uhum. Então, eu acredito o seguinte, que desenvolvimento não é vender riqueza, é transformar a riqueza em poder. Eu acredito que o Brasil precisa pegar a nossa matéria-prima e fazer isso se tornar uma produção nossa. Tati. Bom, Márcio, eu estava dando até uma olhada aqui, quando você me mandou a pauta,
eu até fiquei um pouco em dúvida. A terra rara, eu sei que ela é do governo federal, tem toda a transação financeira tem que passar por elas, mas a empresa em questão era uma empresa privada que foi vendida para essa empresa americana. Então, eu fiquei na dúvida realmente na legalidade dessa transação, se realmente pode, por se tratar de uma empresa privada. E aí, sim, ela é a única empresa privada de terra rara, mas não é um local de terra rara em Goiás, tem outros locais também, só não tem essa exploração. Então, também fiquei em dúvida aí, quanto à legalidade, Márcio. Se por ser uma empresa privada, a nossa transação financeira aí pode ser, de fato, feita sem autorização, ou, por se tratar de uma empresa privada, ela poderia sim ser feita. Eu fiquei realmente nessa dúvida. Marília. Bom, pessoal, primeiro entender, né, a gente entrou em ano eleitoral, com toda certeza esse tema estará sobre os holofortes. E, claro, antes até de comentar, dizer que isso já aconteceu também, só que ao invés de ser uma empresa americana, foi empresa chinesa. Já aconteceu na Amazônia, já aconteceu ali na Bahia, mas não teve todo esse alcance, porque talvez não seria tão interessante não trazer essa pauta mais imperialista dos Estados Unidos, que normalmente ganha muita manchete, né? E segundo, claro, concordo totalmente com a Manu, é um bom momento, na verdade, da gente olhar para dentro de casa e não transformar isso em uma nova forma de, assim como fizemos ali atrás, trocar pau-brasil por espelho. Então, é a hora da gente criar uma boa base legal e entender que parcerias são importantes, porém, é necessário trazer tecnologia aqui para o Brasil, desenvolver-se aqui no Brasil, empresas se instalarem aqui, gerar emprego, gerar renda aqui dentro do Brasil. Então, usar isso como um poder de barganha para nos posicionar a nível internacional, não como vendedores de matéria-prima, mas como alguém que beneficia e sabe fazer tecnologia com isso. Ok, a segunda pauta voltada para o direito digital hoje tem a ver com a cidade de Cocalzinho, ou Cocalinho, aonde Cocalinho, Mato Grosso, Cocalzinho, Goiás, se não falha a memória. Onde a advogada Arica, ela foi presa pelo delegado. Vamos ver o vídeo. Advocacia, estou recebendo aqui na sede da Ordem, doutora Arica Cunha, de Cocalzinho, e que infelizmente foi submetida a uma situação estarrecedora essa semana. Liga pra chamar. Você não vai levantar? Eu tô ligando pra AB. Beleza. Ele está me prendendo aqui. Estou em flagrante por difamação. Censura, pessoal. Não é censura. 2026, censura! Comando policial. É procedimento da polícia. Presidente Rafael, desde o exato momento dos fatos, tanto o Sistema de Defesa das Prerrogativas como a subseção de Pirinópolis passaram a acompanhar esse abjeto caso de violação de prerrogativas. Apesar dessa situação esdrúxula, eu estou bem, graças ao meu bom Deus. Tive todo o apoio da subseção Pirineus desde o momento da prisão e estou tendo todo o apoio também da OAB Goiás. Eu vou deixar só 30 segundos, porque nós já conhecemos bastante esse vídeo, né? Não só Goiânia, não só Goiás, o Brasil conhece esse vídeo. Então, doutora, o objetivo da senhora comentar sobre esse vídeo é exatamente porque tudo começa em redes sociais. Ela faz uma denúncia, ela denuncia em rede social, igual as pessoas fazem, né? Os cidadãos fazem, né? Uhum. Foto de uma luz queimada, foto do buraco, foto de mato, rede social. Marca televisão, marca rádio, marca jornal, tudo rede social. E aí, o imbróglio que todo mundo já conhece. De fato, assim, quando eu me deparei com essa notícia na internet essa semana, eu fiquei muito indignada por 2 motivos. Eu trabalhei por muitos anos como diretora de comissões da OAB e me dediquei à defesa de prerrogativas da advocacia por 7 anos aqui no estado. Então, eu tinha bastante conhecimento a respeito de prerrogativa da advocacia. E segundo, porque de fato houve um abuso, assim, gigante por parte desse delegado, a meu ver, porque muito embora tenha havido críticas por parte da advogada, e aqui é importante a gente mencionar que nós tratamos de casos de 2 extremos, né? Inicialmente nós tratamos do caso da Michele, que houve de fato a conduta, né, ilegal na internet e não foi punido, e aí agora a gente tem
esse outro extremo aí que a advogada sequer poderia fazer uma crítica. E aí vale mencionar que, a meu ver também, como eu trabalhei muitos anos com prerrogativa, eu entendo que ela estava sim no exercício da profissão, uma vez que a crítica dela foi no sentido de ela entrou com uma medida na delegacia, ela fez um procedimento, inclusive que ela foi vítima de difamação na internet também, e a crítica dela foi no sentido de que o procedimento havia sido arquivado por falta de efetivo da delegacia. E aí é importante mencionar que não cabe ao Poder Estatal trazer esse tipo de justificativo, uma vez que é obrigação dele investigar todo e qualquer tipo de crime que exista. Então, a falta de efetivo não pode ser justificativa para que não haja a devida investigação e punição desses crimes. Como eu havia falado aqui, o crime na internet ele tem sim limitação, a internet não é terra sem lei, a pessoa deve responder. Então iniciou-se aí essa celeuma através de uma crítica e como eu falei aqui, muito embora tenha essa limitação, a internet de conduta, é importante mencionar que a crítica dela não foi direcionada à pessoa do delegado, ela fez uma crítica ao serviço prestado pelo Estado. E aí, nesse sentido, o delegado representa, sim, o Estado. Essa crítica ao servidor público, ao serviço público, ela cabe em qualquer situação e não pode se confundir essa crítica da atividade do Estado com uma crítica pessoal, uma difamação, uma injúria ou uma calúnia, qualquer coisa nesse sentido, que são os crimes contra a honra. Então, assim, inicialmente eu não vislumbrei que a advogada pudesse ter cometido algum crime digital ali nas publicações que ela fez. Eu tive contato, eu tive acesso pelo menos a algumas. A crítica dela foi estritamente ao serviço público prestado, né, uma vez que houve arquivamento do procedimento. Então, eu não vislumbrei inicialmente nenhum tipo de crime cometido pela advogada. Segundo, porque no caso de difamação, não cabe a prisão em flagrante, existiria sim a possibilidade de um TCO, né, de fazer um registro de um termo circunstanciado de ocorrência, mas não cabe ali uma prisão em flagrante. E aí, a partir daí, nós tivemos outros abusos que foi, por exemplo, o advogado ele não pode ser preso no exercício da profissão por um crime desse. O advogado só pode ser preso no exercício da profissão e, como eu citei aqui, a meu ver, ela estava no exercício profissional, porque, relembrando, foi uma crítica exercida ao serviço público enquanto ela estava advogando em causa própria, porque a petição dela, inclusive depois do arquivamento, foi em causa própria. Então, ela estava sim no exercício profissional. Então, de maneira alguma, primeiro, ela não poderia ser presa. Primeiro, que eu não vislumbrei esse crime. Segundo, porque ela não poderia ser presa. Terceiro, o advogado não pode ser preso por crime afiançável. O advogado só pode ser preso no exercício da profissão por crime inafiançável. Quarto, qualquer tipo de conduta do advogado que levasse à prisão, obrigatoriamente tem que ter a presença de um representante da OAB, o que nós não tivemos ali. A gente percebeu no início do vídeo, inclusive, que a advogada tentou falar com a AB naquele momento, o delegado não aguardou o procedimento, não fez o que ele deveria ter feito, que era comunicar. Inclusive, o Estatuto da OAB prevê que essa comunicação prévia ela tem que ser feita pela própria autoridade que vai cumprir a prisão do advogado. Então, não caberia nem a advogada chamar, no caso, a OAB, né? Caberia o delegado comunicar ao OAB e falar, nós estamos indo cumprir um mandado de prisão ou uma prisão em flagrante de um delegado, de uma advogada, e nós gostaríamos de um representante da OAB. Não teve esse procedimento, né? Então, eu vi uma série de condutas arbitrárias ali por parte do delegado que, de fato, me deixaram bastante indignadas. Nós vamos para o intervalo, não saia daí, já já voltamos. Dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne no setor marista. Hambúrguer artesanal feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende.
atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor Marista. Estamos de volta e já com participação do telespectador. O Cristiano Melo, boa tarde. Cristiano Melo de Goianésia. Por que quando uma empresa americana compra, todos ficam contra? E quando os chineses que detêm 60%, ninguém comenta nada a respeito. Não se trata de quem compra, se trata de quem vende. Quem vende é a União. As riquezas minerais pertencem à União. A questão aqui é porque o Estado, uma unidade da federativa, vendeu. Não é quem compra. Manu Pádua falou do grupo Codex Holding, que ofereceu 900 milhões de reais pela operação e a proposta estatal chinesa MMG Limited, sendo bem menor no valor de 500 milhões de reais. Excelente bancada, parabenizando especialmente Emanuele de Pádua, Manu de Pádua, amicíssima do Bolsonaro. Obrigada pelo elogio. E posso dar minha opinião a respeito disso? Claro, claro. Eu acredito, voltando no assunto já do debate que nós estávamos falando sobre o delegado, eu acredito que houve abuso de poder, tanto de um lado quanto de outro. O Brasil não precisa de gritaria, ele precisa de argumentos. Então, acredito que quando se tem argumentos, não precisaria de virar gritaria. Eu não sei como que funciona a questão dos trâmites legais, a doutora explicou a respeito disso, então não tem como dizer sobre trâmites legais, mas eu acredito que houve abuso de poder em relação ao delegado. Mas alguém quer falar sobre o vídeo? E olha só, a gente falando sobre abusos, justamente no dia 21, onde a gente comemora, e será que Tiradentes estaria satisfeito? Será que todo o esforço dele valeu a pena? Todo aquele esforço, aquela revolta por causa de 20%, hoje nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta. E o que a gente, como contribuinte, recebe de volta? Tá aí o exemplo do delegado. Um poder coercitivo do Estado, que é muito forte para lidar com os pequenos, e é muito omisso para lidar com os grandes, que de fato estão ali em Brasília, depreciando de fato o patrimônio. Então, Tiradentes, não sei, né, professor? Fica aí a reflexão. O Anselmo Limírio, do Centro, ele pergunta para você se entre 19 e 22 também era a maior carga tributária do planeta, só agora. Imagina, de forma alguma, entre 19 e 22 nós vivíamos aí uma das maiores pandemias que se tem, né, históricas aí. O Brasil conseguiu manter ali no patamar uma inflação mínima aceitável, manter empregos, o Bolsa Família foi aumentado ali para que não penalizasse o poder do cidadão pequeno, né? Então foi feito ali lockdown, só que só pensaram nas pessoas que tinham uma casa com ar-condicionado e geladeira abastecida. E o governo federal na época falou, não, vamos aumentar o Bolsa Família, vamos garantir subsídios mínimos. Então houve pelo menos uma contrapartida positiva do Estado. E a carga tributária, com relação à carga tributária? Com relação à carga tributária, eu não faço aqui distinção. Eu acho que hoje uma das maiores pautas da direita é o menor poder do Estado e o maior poder do povo. Carga tributária precisa ser discutida qualquer que seja o governo que esteja aí. Mas tivemos um aumento significativo de carga tributária nesse governo. Isso aí é fato, né? Mais de 30 impostos. Muito criações de taxas e impostos que não existiam, inclusive taxas e impostos que haviam sido isentados no governo passado. Por exemplo, insumos médicos, farmacêuticos que eram isentos, hoje estão taxados. Agora vemos aí a questão dos jogos também. Então, houve aumento, sim, de carga tributária nesse governo. E a gente vê imposto, imagina que você vive um condomínio. Você vive um condomínio, paga a sua taxa, você espera, no mínimo, que tenha uma segurança, tenha uma iluminação adequada. E ok, pagar imposto, se a gente recebe o mínimo, né, de infraestrutura, tá ótimo. Mas é normal, é natural pagar um imposto tão elevado, estrada esburacada,
fila gigante, interminável ali no SUS para atendimento. Então, faça essa autocrítica. Você está satisfeito em pagar essa taxa de condomínio para viver aqui? Se sim, se a gente ainda não venceu, pessoal, temas básicos, a gente está falando ainda de saneamento básico. Eu não estou falando de um saneamento Ultra Pro Max básico, que ali está o problema de várias doenças, mortalidade infantil. A gente ainda não venceu esse tema. Nós estamos falando também, Marília, do aumento de medicamentos. Existem muitas pessoas que possuem doenças psicológicas e eu vi uma matéria essa semana que fala sobre o aumento de 1,5% da taxa do medicamento nas farmácias. Então, assim, será que realmente o povo quer pagar essa questão de super taxas do atual governo? Porque o governo Bolsonaro fechou com um superávit de 57 milhões de reais e agora nós estamos com um déficit trilionário. E quem paga essa conta? Todos nós. O Edilson Cruz, da Aparecida de Goiânia, é infelizmente o único interesse americano nas nossas riquezas. O resto da conversa fiada e não afiada. E ele fala também que a Casa de Carne, comenta a Casa de Carne da nossa propaganda é top. Infelizmente, o único interesse americano nas nossas riquezas, o resto é conversa fiada. Bom, coloquem então a próxima pauta, por favor. Alan dos Santos detona Nicolas Ferreira e chama de analfabeto e mau caráter. Marília. Bom, primeiro eu gostaria que todo o problema do Brasil se desse apenas por erros de ortografia. Me parece que é porque ele respondeu mal com L e não com U, né? Então, quando não podem atacar ali de fato, algum crime, quando não podem imputar algo de fato palpável, aí coloca ali a questão no português, pessoal. Que pena, né? Que pena. Próximo. Pode ser você. Acredito que uma pessoa formada em direito, com algumas empresas, não deve ser analfabeto. Analfabeto é de uma que não sabe fazer conta. Que 43 é igual a 17, que é igual a 5%, que não sei o que, vai virando blá blá blá. No caso do Nicolas, ele é um cara polêmico. Inclusive, nós estivemos juntos em Brasília em alguns eventos. E ele é um cara correto, um cara íntegro. E o Alan eu nem conheço, então não posso dizer algo sobre ele. Então, a pior eu quero dizer que uma pessoa que tem uma graduação ou que tem um ensino médio completo não tem como ser analfabeto. Apesar de que a educação Paulo Freire está criando os analfabetos funcionais. Mas Nicolas já não fez parte tanto dessa geração, porque já tem quase 30 anos de idade, ele completou agora esse ano 30 anos de idade. Então, ele completa agora final de abril 30 anos de idade. Então, ele é advogado. E como advogado, como político, como o político mais votado do Brasil, esse cara é analfabeto? Será? Será que isso é um jogo político ou isso é um jogo pessoal? E quando estão desviando o foco para debates que de fato fazem sentido, né? Será que o problema do brasileiro ainda é não saber que pronome oblíquo conjuga verbo, por exemplo? É saber que antes de P e B só se usa M? Queria muito que a pauta, né, que a gente tivesse todo mundo com asfalto ótimo, com todo mundo com saneamento básico, para a gente poder falar de coisinhas Mas assim. É interessante que em um vídeo da atual primeira-dama, a Rosângela, ela disse uma palavra muito legal, cidadãos. Legal. Muito bom. Tatiane. Cidadãos. Bem lembrado. E quem é analfabeto é o Nicolas. Eu acho lamentável essa briga aí entre o Alan dos Santos e o Nicolas. Eu acompanho os dois, né? O Alan dos Santos aí tem uma história também de perseguição política, tá exilado lá nos Estados Unidos. Eu acho que essa briga aí não soma, só desarmoniza, porque ele também faz parte aí da direita, tem também lutado aí pelas liberdades para até conseguir retomar o país. Não acho que o Nicolas seja analfabeto, eu acho que essa crítica é infundada, mas eu acho que é muito uma rixa pessoal dos dois, que deveria resolver entre eles, né, e não trazer para a rede social essas brigas, porque isso só cria atrito, desarmonia aí entre duas pessoas que estão do mesmo lado, né? Porque
como diz Ernest Hemingway, quem está ao seu lado na guerra importa mais do que a própria guerra. E eu acho que o Nicolas e o Alan estamos, sim, todos do mesmo lado. Então, não deveria ter essa rixa, principalmente nesse momento. Acho lamentável essa briga. Enquanto a produção coloca a próxima pauta, eu vou ler a participação aqui do Pedro Ribeiro, do Ponta Caiana, em Trindade. Eu já estou lendo rápido demais porque o tempo está acabando, já estamos nos minutos finais. Boa tarde, Márcio Manuel. É um prazer imenso estar hoje nesse feriado vendo essa bancada maravilhosa. Ao vivo, hein? Não é gravada, hein? Ao vivo. E vai reapresentar a partir de 1 da manhã. 1 da manhã eu vou ligar para essas 4 aqui para saber se elas estão assistindo a gente, para fazer autocrítica. Farmácia popular, remédio de graça, qual governo? Saúde municipal, não é estadual. Falar em SUS. O governo federal manda dinheiro para o SUS. Se o governo não trabalha, estadual o que é que faz? Falaram aí para Manu Pádua que o Bolsonaro não deixou dívida porque não pagou 92 bilhões de precatório e 30 bilhões do ICMS dos governadores. Assim fecha no azul. Não, e o precatório, deixa eu falar pela Manu, o precatório, quem fez a PEC do calote do precatório foi agora nesse governo. Aí. Foi aprovada, a lei eu não lembro de cabeça aqui, a PEC aí que inclusive possibilita o calote em todos os pagamentos precatórios foi quem? Foi o governo atual. Outubro, novembro do ano passado, se não me engano, foi aprovada a lei de calote dos precatórios. Então, como que ele vai falar que o Bolsonaro deixou a dívida, sendo que quem agora institucionalizou a dívida e o calote foi o próprio governo atual. Não, tá vendo o equívoco aí. O governo Bolsonaro pagou, o governo Bolsonaro tinha que pagar os precatórios. O que é precatório? Sim. Dívida que as pessoas têm com a União. É isso, doutora? Não. Tem com a União. Aí, a partir do É. momento que a União não paga, só que a União é com o Estado também. No caso da União, 92 bilhões. Não, Márcio, é dívida oriunda de processos judiciais para o Estado julgado. Já a senhora vai falar, somente. Estou no meu momento de fala. Então, não pagou os 92 bilhões. Ficou pro Lula. E o Lula pagou, detalhe, à vista. Ele nem parcelou, pagou à vista. Aí, os 30 bilhões do ICMS, que foi tirado aquele lá, aquela PEC das bondades, aonde tirou, onde os governadores se sacrificaram com o ICMS, e aí o governo federal pagou também. Então somos 92 com 30 bilhões. Então se você tem uma dívida e não paga, aí fecha no azul. Agora volta para a doutora Tatiane. Estou buscando aqui o número da PEC. Foi a PEC que foi aprovada agora, ano passado, 2025, que institucionalizou agora o calote. Isso possibilita, então, que os precatórios sejam, às vezes, parcelados. Porque o precatório, né, como você falou, é oriundo de um processo judicial, que já teve trânsito julgado, e tem um limite de pagamento que excede o cidadão tem que receber de RPVs, né? Então ele gera o precatório. O precatório normalmente tem uma fila que vai sendo pago. Porém, no governo atual, 2025 aqui, não peguei o número aqui de cabeça, mas foi aprovada essa PEC que possibilita tanto a União, estados e municípios a parcelarem ainda mais esses precatórios. Ou seja, quem está com precatório a receber não sabe nem quando vai receber ou se vai receber. Então, isso foi aprovado agora, no próximo Emenda mês. Constitucional 136 de 2025, é isso? Isso. Qual que é a pauta que foi colocada aí para elas debaterem? Do Lula. Pode botar ele aí. Meu Deus. Na Alemanha, eu acho. A coisa que nós queremos, e tudo isso está na Bíblia. Tudo isso, instituição de cada única coisa que nós queremos, e tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Constituição de cada país. Tudo isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E por que não se cumpre? Nós não queremos muito. O povo pobre não quer muito. Ele não quer nem tomar coisa dos ricos. O povo pobre quer ter direito a um emprego decente. Ele quer ter direito a um trabalho decente. Ele quer ter direito a morar numa casa boa. Ele quer ter direito a estudar. Ele quer ter direito que o seu filho possa ser doutor, igual o filho do seu patrão, igual o filho da sua patroa. Ele quer o direito de ter um sistema de saúde decente. É a única coisa que nós queremos, e tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Constituição de cada país. Tudo isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E por que não se cumpre? Cabral. Fundo emocionante, música emocionante. Se eu não conhecesse esse cidadão, eu até choraria aqui agora, viu? Vou te falar. Lula, o principal problema hoje para o trabalho é você, é o governo. Hoje, quem recebe, vou colocar um bom número aqui para ficar bem ilustrativo.
Quem recebe 10 mil e é carteira assinada, hoje a empresa tem ali de custo mais ou menos 18 mil e o que chega ali na mão dele é mais ou menos 7 mil e alguma coisa. Perceba o número gigante que tem entre o que o colaborador recebe e o que o empregador paga. Para de colocar empregador contra empregado. O problema é aqui, é o meio termo, é o Estado. O que o Estado está fazendo com isso? Que má gestão é essa? Um FGTS que é tomado de você ali, rende 3% ao ano. Vai você pegar um empréstimo no banco, é 3% ao mês no mínimo. Então, o problema aqui, não coloque trabalhador contra funcionário, se coloque no seu lugar e faça gestão. Agora no YouTube, Nalva Rosa de Paula, ouvir minha princesa Manu Pado, ansiosa para isso, já ouviu? Manu querida, Lívia Barbosa Cruz, Cristiano Melo também, muito bem falado, Manu, saudade do nosso presidente Bolsonaro. Cristiano Melo, excelente escolha, conversa fiada, de convidar a Manu Pádua. É de Goianésia, pessoal? A minha mãe é de Paraúna, o Cristiano é de Goianésia. E você foi vereadora onde? Eu fui candidata a vereadora. Por qual partido? União Brasil. Continua no União Brasil? Não, sou do Partido Novo. A saída do governador Ronaldo Caiado da União Brasil fez com que você estimulasse você ser do União Brasil ou não teve nada? Não, não teve nada a ver com isso. Inclusive, eu saí do União Brasil antes do atual do ex-governador de Goiás sair do partido. Curama, basicamente o argumento da Manu foi ilegal ou não. Cristiano Melo tem que colocar vídeo, o contexto inteiro. O pessoal aqui estão discutindo com as suas falas. Um minuto para você comentar a fala do Lula. Bom, eu concordo com o Lula. O trabalhador quer dignidade, quer trabalho. Porém, hoje, com a carga tributária do dia que está, o trabalhador não vai ter. Aí concordo aí com a fala da Marília. O maior empecilho aí para o trabalhador hoje é o próprio governo. O governo colocando o trabalhador contra o empregador. Eu também tenho uma pequena empresa e sei o quanto que é pesado você manter um funcionário hoje. Não é fácil. Não é porque o empregador não quer pagar salário bom. Sim, o empregador quer pagar salário bom, sim. Mas o problema da economia não tá bom. Para cada funcionário que você coloca, você paga 2 funcionários de imposto. Um FGTS, como a Marília falou, de 3%. Enfim, que é imposto, que se ou tivesse educação financeira no país e estimulasse o pessoal, a trabalhadora, de fato crescer, para que eles também se tornassem empreendedores, aí sim nós veríamos uma evolução, teríamos um crescimento econômico dessas pessoas. E quando ele cita a Bíblia, até não sei de onde que ele tira isso, porque eu acho que ele nunca leu a Bíblia, porque isso não está na Bíblia. Se a Bíblia fosse escrita pelo Lula, picanha não faltaria. Livro de Lula 13171. Doutora, o fato de você ter na palma da mão ali no celular produtos para comprar, isso endivida mais as pessoas? Um minuto. Com certeza. Hoje nós temos aí a facilidade, né, nessas informações. Inclusive, as plataformas hoje são contratadas para veicular anúncios. Então, facilita muito. Hoje nós temos um super endividamento aí da população gigante, do qual nunca se viu antes. Exatamente pelo fato da gente ter essa facilidade. Hoje você está vendo qualquer vídeo ou alguma coisa na internet, numa plataforma de rede social, já vem ali um anúncio. E aí esse anúncio, em decorrência da automação que nós temos hoje na rede social, ele traz outros no mesmo sentido. Então, às vezes, as pessoas não estão nem precisando daquele produto, não é uma coisa necessária e ainda assim, esse tipo de veiculação de anúncio incentiva, né, a compra e muitas vezes a pessoa não tem um controle financeiro, um controle até emocional para dizer não quando precisa, adquire esses produtos, essas informações e acaba se super endividando. Já emenda seu despedimento. Bom, gostaria muito de agradecer, é uma honra estar aqui novamente, professora, obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com as minhas colegas e permaneço à disposição. Um grande abraço a todos, foi um prazer enorme estar aqui. Marília, seu despedimento. Bom, deixa eu só comentar muito rápido aqui. Obrigada, doutora, muito boa sua fala.
E isso aí vem de escola também, Paulo Freire, né? Realmente, hoje você não tem espaço para uma educação de economia básica, você não tem espaço, a criança não é obrigada a saber trigonometria, mas sobre educação de gênero, ideologia, isso sim, né? Então, isso afasta muito o povo do que realmente importa. Nada te fortalece ou te enfraquece mais do que a questão financeira, né? Você fica suscetível às benesses do Estado, né? O Estado quebra sua perna e te oferece a bengala, é o que acontece. Obrigada, professor, pelo convite. Obrigada mais uma vez, bancada maravilhosa. É uma satisfação estar aqui com vocês. Mano Pada, seu despedimento. Agradeço a Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Falando do nosso querido Bolsonaro. Eu quero indicar para vocês um livro, A Lei. Vai dizer muito sobre as histórias que acontecem, do que você pode aprender em relação à educação. Eu acredito que nós temos pecado muito na educação das nossas crianças e adolescentes. As escolas estão pecando muito nisso. E nós somos o futuro. O Brasil precisa de liberdade, precisa de autonomia e precisa de responsabilidade e menos gritaria. Seu despedimento, doutora. Agradeço aqui novamente, Márcio, seu convite, a essa bancada maravilhosa aqui, a Manu, a Marília e a Mariana. Foi um prazer imenso estar aqui. E você, Márcio, sempre dando aí a devida deferência para nós mulheres, dando voz e espaço para que nós pudéssemos debater esse debate tão proveitoso. Muito obrigada a todos. Opa, agradecer a presença no estúdio da sua esposa. Como é que é o nome dela? Letícia Cabral. Letícia Cabral. Tem como mostrar a Letícia Cabral lá? É possível? Agradecer a presença dela. Muito obrigado por gentilmente estar aqui conosco, viu, Letícia? E a minha fala final de hoje diz o seguinte: quem manda na floresta é o leão. Quem manda na lagoa é o jacaré. Quem manda em tudo é o homem. Mas quem manda no homem é a mulher. Por hoje é só. Beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até amanhã.